Então, consumir quantidades excessivas de proteínas é benéfica para o ganho de massa muscular? E aí? A partir do que eu já comecei a comentar com vocês, a falar aqui, consumir bastante proteína ajuda a ganhar massa muscular? Podemos perceber que não. A resposta é não. Por quê? O que foi que eu expliquei anteriormente? Toda vez que você consome uma quantidade de proteínas acima da sua necessidade diária, essa proteína ela pode se transformar em gordura. Então, não é interessante você exagerar na sua dieta em base de proteínas, porque de qualquer forma, essa proteína em excesso, ela vai criar vários problemas no seu sistema metabólico, prejudicar o funcionamento de diversos órgãos e também se transformar em gordura, que é aquilo que a gente não quer ter, que é acúmulo de gordura excessiva no nosso tecido adiposo. Vamos ver agora algumas funções dos aminoácidos. A primeira função que é interessante é o quê? Que ele é um catalisador biológico ou um catalisador metabólico. Catalisar quer dizer quebrar uma reação química. Vamos entender aqui como é que funciona. Aqui eu tenho duas bolinhas, que é a representação de uma maltose. Então eu tenho aqui duas glicoses que formam uma maltose. E aí, esta representação em azul, ela significa uma proteína, é uma enzima, tá bom? Todo catalisador proteico, ele é uma enzima. Então aqui eu tenho uma enzima, então esta enzima, ela está contribuindo para esta quebra do carboidrato, ou seja, da maltose em duas glicoses. É isso que está acontecendo. O que é importante a gente entender é o seguinte: se não tivesse enzima, as maltoses elas iriam ser catabolizadas, certo? Então não é ela que está diretamente envolvida na quebra da maltose, mas ela é um ajudante, ela acelera na quebra da maltose. E pelo fato dela contribuir, dela acelerar, isso é extremamente benéfico para os nossos processos metabólicos. O nosso corpo, ele precisa passar por reações químicas rápidas e eficientes. E é justamente isso que a enzima vai dar. Ela vai dar rapidez e eficiência para os nossos processos metabólicos. Sem enzimas, tudo fica mais lento e tudo fica funcionando de maneira ruim. Então, quando eu tenho uma enzima, essa enzima ela sempre vai ter o sufixo -ase e o prefixo daquilo que ela está catabolizando. Vamos imaginar o termo aqui, maltase. Maltase, porque ela é uma enzima que cataboliza a maltose. Se fosse um amido, por exemplo, aí a enzima que cataboliza o amido é a maltase. Então sempre esse sufixo -ase significa a enzima que está catabolizando aquela macromolécula química. Se for um ATP, eu vou ter a ATPase. E assim por diante. Então é assim que a gente identifica uma enzima. Então ele é um catabolizador, ele é um acelerador de reação química. Ele acelera, torna mais eficiente o processo da reação química e ainda economiza trabalho, esforço, gasto de energia, porque a enzima ela traz, com esse processo de aceleramento químico, uma economia de energia muito grande para o corpo. Próxima função, função estrutural. Acredito eu que a função estrutural é a mais visível no corpo dos animais. Ela participa de todos os tipos de estruturas. Então, na verdade, eu costumo dizer que a proteína ela é a nossa identidade. É aquilo que você está vendo numa pessoa é a proteína. Porque se você remover a proteína de um corpo, ela é apenas água, basicamente. Então, todas as estruturas que você vê, o cabelo, a pele, os olhos,
as unhas, tudo isso é proteína. Então, observem aqui, ó, que a proteína que compõe principalmente a estrutura do cabelo é a queratina. Então, eu tenho uma proteína. E observa como essa proteína ela é arranjada. Ela tem um formato em hélice. E quanto mais proteína o cabelo tem, mais enrolado ele vai ficar. Quanto menos proteína, quanto menos queratina ele tiver, mais liso ele fica. Então a diferença de cabelos grisalhos para cabelos lisos é o que? A quantidade genética de queratina que cada cabelo tem. Se tem pouca queratina, ele vai ficando cada vez mais liso. Se tem muita queratina, ele vai ficando cada vez mais enrolado, crespo. Então é mais ou menos isso. Outra, ele participa das estruturas, ó, da pele. Aí quando nós pensamos aqui na nossa pele, nos nossos ossos, nas nossas articulações, nós pensamos no colágeno. É uma proteína elástica, uma proteína muito importante para a formação de várias estruturas nossas. E que essas estruturas passam por um processo o tempo inteiro de ser estiradas e contraídas. A nossa pele o tempo inteiro passa por um processo de estiramento e de contração. Os nossos ossos o tempo inteiro passam por pressões, por forças externas que estão dobrando ele. Então, sem essa elasticidade, as nossas estruturas não iriam conseguir se manter intacta, tá bom? Quando a nossa pele tem pouco colágeno, a tendência é a nossa pele deixar de ficar no aspecto liso e começar a formar dobras. Olha só. Então, essas dobras é consequência do envelhecimento. É uma pele idosa, enquanto que uma pele jovem é uma pele bem lisinha, com bastante colágeno. Tá bom? Além disso, o colágeno ele faz parte de várias outras estruturas, das nossas unhas, das nossas articulações, dos nossos ossos, da nossa pele, como já foi visto, né? Tecido conjuntivo, propriamente dito, justamente para o processo de coagulação do sangue, e os nossos pelos. Então, o colágeno ele é muito útil para diversos tipos de estruturas que nós temos. Então, isso é apenas alguns exemplos da função estrutural que as nossas proteínas têm, mas existem diversas outras proteínas estruturais. Transporte. Quando nós falamos de transporte, nós estamos falando da hemoglobina. Então, é a principal proteína de transporte de oxigênio que circula pelo nosso sangue. Então, aqui nessa imagem, nós temos as hemácias, que são células sanguíneas, células vermelhas do nosso sangue. E dentro dessas hemácias, nós temos milhões de hemoglobinas em cada hemácia dessa. A hemoglobina ela tem esse formato, né, que é uma junção aqui de 4 ligações polipeptídicas. Então, aqui eu tenho, olha, o oxigênio, e para que esse oxigênio se fixe a essa hemoglobina, preciso de ferro. É por isso que pessoas que têm anemia geralmente têm carência de ferro, porque a anemia está diretamente associada à falta de oxigênio nas células. Então, precisamos de ferro para que a hemoglobina possa fixar o oxigênio nela. E aí, esse oxigênio vai ser transportado pelas hemácias e serem levados para todas as nossas células. Então, aqui nesse caso, está havendo um transporte de oxigênio. Nós temos também a mioglobina. A mioglobina é um tipo de hemoglobina mais simples, mais básica, que armazena oxigênio nas fibras musculares. Também é um tipo de proteína que transporta oxigênio. Outra função é o movimento. Então, o nosso corpo ele passa por movimentos, e nossos movimentos estão associados aos nossos ossos, às nossas articulações e graças aos nossos músculos esqueléticos. E a principal proteína do músculo esquelético, a que compõe ela em termos de 80%, são as actinas e miosinas. Aqui nessa figura nós temos, além da actina e da miosina, nós temos a troponina e a tropomiosina, que também são proteínas.
mas as proteínas mais abundantes no nosso organismo, no nosso corpo, são a actina e a miosina. Tá bom? Ainda tem a titina, que também é um tipo de proteína que participa do processo de contração muscular. Então, todas essas proteínas, elas são extremamente importantes para o processo de movimento. O movimento de catraca que a quitina e a miosina realizam, é graças a esse movimento de catraca que as nossas fibras musculares se contraem. E a contração dessas fibras musculares vai gerar como consequência o movimento. Então, falou em movimento, tem que lembrar de actina e miosina. Outra importância são as importâncias hormonais e as importâncias de defesa do nosso corpo. Então, existem diversos hormônios proteicos, dentre eles a insulina, cujo objetivo dos hormônios é liberar ou inibir algum tipo de funcionamento nosso. Então, vamos imaginar a insulina. Quando a insulina entra em contato com receptores das células, das nossas células, do nosso tecido corporal, esse encaixe dessa insulina na nossa célula permite com que a glicose possa o quê? Entrar na célula para servir como fonte de energia, para a produção de energia. Se a insulina não estiver acoplada à membrana plasmática das nossas células, as nossas células não aceitam a entrada da glicose. Então, neste caso, a insulina tem uma importância de quê? Da entrada de glicose nas células. Sem insulina, não ocorre a entrada de glicose nas células. Então, é uma função hormonal. Função de defesa está associada geralmente aos nossos anticorpos. Os anticorpos são justamente proteínas produzidas pelas nossas células brancas, ou as células T e as células B, que são os leucócitos e os linfócitos. Então, esses leucócitos e linfócitos produzem os anticorpos e eles vão atacar literalmente os antígenos, que são justamente agentes invasores do nosso corpo, pode ser bactéria, pode ser vírus. E no momento que eles se encaixam a esses antígenos, eles acabam bloqueando o funcionamento, ou eles fazem com que esses antígenos percam a sua função, ou impedem que esses antígenos entrem em contato com a nossa célula, né? Causando morte delas ou se reproduzindo dentro das células, que é no caso dos vírus. No momento em que esse anticorpo se encaixa com os vírus, aí vem as nossas células de defesa para fagocitar esses antígenos e assim nos proteger de qualquer tipo de dano em relação. Então, esse é um processo todo de defesa, antígeno, anticorpo. E aí, os anticorpos é um exemplo de proteína.